isso aí, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Como você sabe, aqui o assunto é direto ao ponto, sem enrolação, como deve ser, né? Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, querido, meu amigo, mais um, hein? Mais um episódio do podcast Sorocaba em Pauta pra gente falar de algo importantíssimo. A gente fala de diversos temas, né, Dan? A gente fala de esporte, saúde, a gente fala de cultura. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo que cuida do futuro da cidade, do presente, né? E, por que não, a gente poder refletir sobre o passado e melhorias do que pode ser feito para o presente. Então, hoje a gente vai falar sobre educação. E hoje é o Day Deck, porque a gente vai falar de um programa, né, que envolve dinheiro, investimento, que envolve diversas melhorias para as unidades escolares, consequentemente para as comunidades escolares, né, que abrange a questão de pais, né, das crianças, né, e também dos próprios profissionais da educação. Para isso, eu vou até usar minha colinha aqui, porque além do nome dela ser longo, também o cargo dela é longo, né? E também temos duas convidadas, todos vamos receber hoje a Maria Angélica Martins Alves Porto, ela que é gestora de desenvolvimento administrativo da CEDU, e com ela a Andréa Silva da Costa, que ela é diretora do CEI 27, que é uma das unidades contempladas pelo que a gente vai falar hoje, que é o fundo votativo da escola, né? O fundo votativo escolar, elas vão contar pra gente certinho aqui, né? E falar sobre todos os benefícios que esse programa tem. Vou começar aqui com a Angélica, né? Angélica, e esse primeiro espaço, vocês falam sobre vocês, tá? Então, eu sei que é difícil falar sobre a gente, Tá. Mas fala quanto tempo vocês têm de prefeitura, né? Qual a doação e a gente vai desenrolar, né, a questão do fundo votativo. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Daninha, obrigada, Bruno. Agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando desse programa tão importante para a Secretaria de Educação. Então, vou falar um pouquinho de mim. Perfeito. Tentar ser breve. Assim, Fica à vontade. tenho 23 anos de prefeitura. Iniciei como auxiliar de educação, depois passei para secretária de escola, secretária de escola por um tempo, prestei o concurso de professora e hoje estou gestora na Secretaria de Educação, né? Bem à frente do fundo rotativo, acompanhando junto a divisão de gestão e controle de convênios e seção do fundo rotativo. Eu sou a Andréa, né? Andréa Silva da Costa. Estou na Prefeitura de Sorocaba há 15 anos como diretora, vim através do concurso público, mas eu sou da área da educação pública há 37 anos. Então, já tenho uma caminhada grande aí, eu venho da região do Grande ABC, né? Trabalhei 20 anos na Prefeitura de Mauá, que também um lugar maravilhoso para se trabalhar, gostei muito. E em Sorocaba, eu acho que agora eu já sou um pouco sorocabana também. É um pouquinho, Né? Você já fala Chouvendinho? Dá uma olhada ali e fala. Brigadinho, leite quente. Aí, ó. Então, assim, e gosto muito aqui da cidade. Fui muito bem recebida, muito acolhida. Estou no CEI 27 há 11 anos. Iniciei no CEI 18. Depois fui para o Teresa Ciambelli, que também é uma paixão. Fui trabalhar no Teresa Ciambelli. E aí depois me encontrei na creche. Amo estar na creche. Que legal. Bom, então hoje pra gente falar do programa que é o fundo votativo, foi legal trazer essas duas visões. Tá? A visão administrativa, parte da SEDUM com as orientações, os critérios, e de quem está recebendo e aplicando esse dinheiro. Então vamos começar aqui, né, com a Angélica falando sobre o que é o fundo rotativo, desde quando ele existe e como é que ele funciona de fato e traz esses benefícios para a população. Bacana, é importante destacar mesmo o nascer do fundo rotativo, né? Então, o fundo rotativo é um programa municipal criado por uma lei municipal em 2021, com o principal objetivo, descentralizar os recursos financeiros para as unidades escolares. Qual é a forma utilizada? É junto com a APM, né? Então, esse repasse é realizado para as APMs vinculadas às unidades escolares, tá? Um instrumento jurídico importante que a legislação determinou foi o termo de colaboração, né? Então, nós repassamos, né? A administração pública repassa para a AVM por meio de um termo de colaboração, né? Então, não é uma simples doação, um simples dinheiro que chega até a unidade escolar. E tem todo um trabalho vinculado por trás para até chegar o dinheiro na conta para poder ter a destinação
tão sonhado pelas escolas, né? Ação conjunta aí de ADAPM com na escola, tendo esse guarda-chuva de suporte da SEDU. Você que é pai, Danilo, você participou já de alguma reunião da PM ou deixou só para a esposa participar? Eu participo de algumas poucas, né? Da primeiro trabalho, enfim, mas a minha esposa está sempre presente. A gente faz questão de estar, de participar, porque às vezes os pais, né? Tipo reunião de condomínio. Eu, por exemplo, eu moro em condomínio, eu não reclamo do que é feito no condomínio, porque eu não participo da reunião. Não vou reclamar porque, né? Então a mesma coisa eu vejo na escola. Às vezes tem pais que chegam, é por causa disso, porque aquilo, que outro, mas não participou da reunião para entender o porquê, né? Acontecendo. Exatamente o que está acontecendo, por que foi destinado, né? Que os pais de repente acham, acho que deveria melhorar essa parte, de repente melhorar daquela outra, e não participou da reunião, então não vai saber disso nunca, né? Queria fazer uma pergunta para você, Jé, dentro do que você falou. Você falou algo assim, parece até simples, mas é muito importante a questão da descentralização. O que isso traz para a prefeitura ou para vocês, essa liberdade, né, no caso aí que o Fundo Rotativo acaba trazendo? E é bem importante falar que essa descentralização não é um simples dinheiro dado a uma unidade escolar. A administração pública está dando toda uma autonomia para a escola, né? Sim. E ela, dentro da unidade escolar, ela consegue ver quais são as importâncias que a escola precisa definir os seus valores. Aonde eu vou destinar essa verba? Aonde eu preciso realmente? Aonde que eu tenho que atingir? É a comunidade escolar, junto aos pais, aos professores, que vão conseguir definir isso. Então, para a administração pública, isso é um ganho gigantesco, porque a Secretaria de Educação consegue atingir rapidamente. Ao invés de ela seguir a máquina pública, que existem as questões de burocracia dentro de uma licitação, junto à APM, é muito mais rápido e mais prático. Não, mas isso não isenta algumas procedimentos que devem ser respeitados. A facilidade é aqui dentro da comunidade. Eles conseguem ver o que é importante para a escola. Então, essa individualização, essa pessoalização da escola. Então, a diretora, junto à AP, da unidade escolar, ela consegue enxergar qual que é a minha necessidade primordial. Sim. Né? Diferente da Secretaria de Educação, naquele todo dela, das 160 unidades escolares. E aí, outra questão também. Consegue rapidamente chegar até a escola. Então, ela consegue adquirir um bem, fazer uma manutenção muito mais rápido e ágil, né, e assertiva. Como é um programa novo, ele é de 2022, de Maracupeçá, né? Ele tem uma coisa de 3 anos, né, na prática. Queria ver agora com a professora André, é o seguinte, né? Quando surgiu, a adaptação ela tem uma certa dificuldade e um certo receio que você está lidando com dinheiro público, né? E é um valor mais alto do que, por exemplo, a verbinha, que é R$1.000, que é para você fazer manutenções mais rápidas ali. Do ponto de vista do diretor da escola, né? O que melhorou, o que muda do que era a rotina de vocês na unidade escolar de gestão antes do fundo rotativo e como que está agora, 3 anos depois do primeiro? Não muda muito, né? A princípio, quando o prefeito fez, né, aquela reunião conosco para explicar como seria, ficou uma coisa assim muito forte para mim, quando ele disse assim, olha, esse dinheiro, ele está indo para que vocês realizem os projetos, né? Nesse dia estava eu, a diretora financeira da APM e a diretora executiva nessa reunião. E aí, nós 3 ali conversando, elas falaram, Andréia, agora a gente pode realizar os sonhos, né? Então, isso ficou muito marcado para mim e para a minha equipe, porque aí nós levamos isso para as reuniões, né? Para a equipe escolar como um todo. Porque assim, o ZI 27, a gente estava saindo de uma pandemia, certo? E nós passamos por um momento muito complicado durante a pandemia de invasões, tá? E a escola foi assim, só de furto de fiação, foram 3 vezes, né? Materiais que levaram, então aquilo, sabe, deixou a equipe tão assim fragilizada, que era, porque aí a gente ficava pensando, nossa, a gente tinha tal material, agora não tem mais. Ai, a gente podia isso, agora não pode mais. Aí vem esse dinheiro, que a princípio assustou, porque a gente falou assim, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai prestar contas disso? Entendeu? Só que aí, dentro daquele cenário, digamos assim, de um pós-guerra, a gente tinha uma luz para se reconstruir, né? O Leandro até brinca comigo,
o Leandro da Seduc, ele fala assim, Andréia, quem viu o CI 27 naquela época e vê hoje, quantas coisas vocês conquistaram, entendeu? Então, assim, a gente tinha algo que foi destruído e que nós tivemos com esse dinheiro, né, a possibilidade de reconstruir. E de reconstruir de uma forma mais gostosa. Porque durante a pandemia a gente fez também algumas ações com a comunidade, a comunidade escolar, né, eu digo assim, professores, auxiliares, né, essa equipe ali, de fazer alguns projetos, de começar a pensar, o que a nossa criança será que precisa, né? As nossas avaliações, o que traria para elas um desenvolvimento mais prazeroso, se desenvolver, conhecer de uma forma mais gostosa. Então a gente já estava com essas ideias. Se desenvolver sem perceber que está se desenvolvendo, né? Ah, tipo aquilo, será que eu preciso mesmo de uma vizinha com cadeirinhas, uma folha, um lápis? Ou será que eu posso trabalhar de uma forma diferente? Então a gente vinha fazendo esse movimento na escola. E aí o fundo rotativo caiu ali, né? E fez com que a gente desabrochasse, que a equipe desabrochasse. Na prática, professora, a Guzi, que é a nossa setorista da educação, né, de jornalismo aqui da SECOM, ela foi cobrir algumas novidades que teve na unidade. Conta pra gente que daí o Marcelo ele coloca as imagens à medida que você vai falando aí. Legal. O que a gente teve aí recentemente com o fundo rotativo? Tá, a gente começou lá atrás, né, com o primeiro fundo rotativo, a gente queria, era um sonho da escola ter um tanque de areia, né? Porque a nossa escola não tinha, uma escola gigantesca, mas a gente não tinha areia. E não tinha como fazer, porque não tinha dinheiro, né? A contribuição da PN, ela é voluntária. É barato, né? E aquilo é um pouquinho, e a gente se sente até envergonhado de dividir para o pai, dá para você colaborar, dá para você contribuir, porque eu não sei se isso vai fazer falta para a vida dessa família, entendeu? Então a gente não tinha verba, né? Veio o PDDE, mas também era uma verba baixa. Então tinha outras necessidades da escola. Aí a primeira ideia era a areia. Só que aí o dinheiro, ele, né, era um dinheiro graúdo. Aí a gente precisa pensar, que mais? A gente está indo para uma linha que a gente quer trabalhar com a criança sobre a natureza, né, os elementos da natureza. O que mais que a gente teria aí? Ah, o ar já está lá. Né? A gente tem um espaço verde muito gostoso. E a terra? Ah, vamos fazer um tanque de lama? E a água, gente? O que a gente pode fazer? Porque a criança precisa mexer com a água. E aí a gente foi conversando na equipe, o que vocês imaginam? Um esguicho e tal. Aí surgiu o parque aquático, né? Que a gente denominou parque aquático com as crianças. A hora que ficou pronto, foi uma coisa assim que as crianças ficaram encantadas. E aí quando você vê esse encantamento da criança, aí você quer mais. Você entendeu? Você quer mais. Você vê o ganho pedagógico ou você vê o ganho prático, que nem aprendendo os elementos da natureza ali na ponta. Então, perceba essa transição. A gente falando da questão administrativa, do ganho da escola, o ganho financeiro que tem o fundo rotativo, e depois a gente começa a perceber o que isso transforma na vida da criança no dia a dia. Ainda mais nos dias atuais, em que as crianças não têm muito esse contato, por questão de segurança e várias outras situações, a internet também está muito conectada ao celular, de repente ter esse contato com a natureza. Eu comentei, acho que uns 2 anos, 3, sabia. Você falou dos alunos, eu lembrei do meu filho. Ele tinha, sei lá, em torno de 1 ano e pouco, quando nós fomos para casa dos meus sogros, que moram na zona rural, e a gente ama, né? O rio passa no fundo da casa. Muito legal. Você dormia de madrugada, você acorda, fala, meu Deus, tá chovendo. Aí você lembra que é o barulho do rio, né? E aí choveu. Aquela chuvinha rápida que forma a lama e tal, em frente da casa. Eu falei, agora que eu vou levar o Anthony pra ter esse contato. Gente, ele parecia que tava na banheira. Assim, tá. E é tudo legal. E eu tenho uma... A criança descobrindo, né? Sim, eu tenho uma foto com ele, assim, parecendo o Rei Leão, sabe? É melô. Ele todo sujo de lama. Aí, mãe, o que é isso? Eu falei, calma que eu vou lavar o menino, vou dar banho também. Não só sujei, não, mas isso é muito bom pra ele. E são memórias, né, que essa criança vai guardar, Sim. entendeu? Então, assim, a gente fez toda essa parte aí de inovação. E, assim, a equipe, ao mesmo tempo que queria, também tinha, né, aquela coisa assim, o pai vai reclamar, vai chegar sujo, vai chegar a roupa molhada na mochila e tal. E aí a gente foi se organizando de uma forma
que aquilo foi se tornando uma cultura da escola. Chamando a comunidade para participar, atores e tendo. Né? As nossas atividades culturais, a gente sempre preza por proporcionar para a família, para ela vivenciar um pouquinho do que acontece lá. E aí, depois que eles passam por esse processo, muda um pouco o tipo de reclamação, né? Ai, por que sendo sujo? Por que a roupa veio molhada, né? Você coloca na água fria. E aí eles vivenciam e eles vão percebendo o quanto é gostoso para os filhos. Aí, gente, eles querem mais. Aí depois, no segundo ano, né? A gente começou a ter na equipe um problema. Tipo assim, porque a gente montou até um cronograma de utilização dos espaços, para que todos tivessem a oportunidade de ir nos espaços com as crianças, né? E aí o nosso parque aquático ficou pequeno. Porque, poxa vida, tá pouco, olha, eu queria ir, mas meu amigo tá lá, eu não tenho a oportunidade, né? E assim, uma coisa que eu gostaria de frisar, eu tenho uma equipe, olha, maravilhosa. Tá? Uma equipe que compra, briga os projetos e quer. Abraça a causa. E acontece. Ninguém faz nada sozinho, né? Não existiu uma diretora, existiu uma equipe, né? E eu brinco com eles, eu falo, olha, vocês são maravilhosos, porque se eu não tivesse vocês, a gente não construiria todos esses sonhos que nós construímos aqui, né? Então eles querem participar. Aí veio a ideia, vamos fazer mais um parque aquático. Onde? Aí nós tínhamos um espaço lá em cima que a gente chamava de redondo, que era o antigo tanque de areia do CI 27 antes da reforma, né? Então uma coisa muito antiga que foi desativada. E aí a gente chamou o prestador, você acha que dá para fazer um tanque aqui? Ele falou, dá, né? E eu falei assim, mas a gente queria uma coisa assim mais interativa para criança e tal. Aí ele colocou os golfinhos. E aí ficou o Parque dos Golfinhos. Sim, entendeu? Então, as crianças amam quando a gente liga e o golfinho começa a jogar. Então, são experiências para eles únicas. Eu lembro do primeiro parque aquático, quando a gente construiu, a gente tinha uma bebezinha que ainda está conosco, que é a Maria. Maria agora é 21 anos, lá. E tinha, assim, lá no primeiro parque aquático, uns bichos, né? E ela, no berçário, era uma criança de 8 meses, 8, 9 meses. Gente, ela ia lá onde deixava água, ela põe a mãozinha. Aí ela olhava. Aí ela pegava e fazia assim, a água vinha toda nela. E ela fazia assim, sabe? Mas ela achava gostoso e fazia de novo. Então aí você vê que a criança ela tá aprendendo a lidar com aquilo de uma forma natural, né? Então assim, são imagens que a gente grava na memória que você nunca vai esquecer, sabe? Aí veio esse segundo parque aquático, aí compramos também, né, alguns equipamentos para escola, brinquedos, né? Uma coisa que tem ali no Frei que eu acho muito bacana também é a parte que a gente tem que equipar a escola com material para a gente trabalhar as questões, né, étnicos, raciais, entendeu? Porque é uma coisa muito importante. Então a gente vai fazer um joguinho ali, né? Compra um pouco de material, um pouco de permanente, mexe lá fora também. Porque assim, a gente tem um quintal enorme. E essa era a nossa ideia. Se a gente tem um quintal enorme, o que a gente pode pôr no quintal, né? Então a gente foi colocando brinquedos e criando essas coisas. E aí agora, desse percebedor do freio, a gente já tinha desde o início colocado lá. Porque assim, quando a gente constrói esse plano, nós colocamos lá tudo que nós queremos. A gente faz um filtro com a equipe. Aí a gente leva para a reunião da PM e ali a gente fecha. Né? Então a gente leva para a PM, olha, a equipe pensa isso assim, assim, assim. O que vocês acham? Né? E a gente tem uma equipe muito bacana na PM que eles falam, não, se a equipe está falando que é bom, a gente assina embaixo. Né? Então você tem que ter isso. Isso é a convivência, né? Acaba se tornando um elo de confiança ali. E sabe, se a equipe pensou algo, é porque a equipe está ali, né? Todos os dias trabalhando, entende as dores, né? Exatamente. Então... Tem uma senhora maravilhosa
que ela me acompanha no CI 27 desde que entrei. Né? Então, cada ano tem um netinho. A dona Ivonete, a gente chama ela de dona Ivonete, uma graça. E ela fala, ela é muito fofa. Ela fala assim, minha pretinha, deixa eu te explicar. Se você falou, eu confio. Valeu? Então, isso é muito gostoso. Esse nesse terceiro ano de Freda aí, a casinha, o que é a casinha? Explica pra gente. É assim, ela já estava lá no primeiro FRE, tinha lá, construção de uma casinha. Só que aí foram surgindo prioridades, porque a gente leva para a PM e aí a gente coloca como prioridades. Né? Tem tudo isso aqui. O que a gente faz primeiro? Tá? E aí é decidido por APM o que a gente vai fazer primeiro. Né? E a casinha, no primeiro ano, ficou lá, não deu para fazer. Porque eu brinco com a Maria Angélica, ela vai para andar um pouquinho mais. Não é? Quanto é que a gente gasta? E aí o segundo ano também aconteceu isso, né? De colocar a casinha, tal. Já era uma casinha diferente da primeira. Mas também o parque aquático, ele veio em primeiro lugar, porque todo mundo queria mais água naquela escola. Né? Além de ser educativo, gente, é algo gostoso para o calor da nossa cidade. Sim, Né? Então, aqueles dias de calor, você só vê bebezinho de fraldinha brincando. Né? Eles se refrescam, eles dormem mais gostoso, eles relaxam. Né? Então, é muito gostoso. Aí, quando chegou agora no terceiro ano, a gente se reuniu e aí o povo falou, não, esse ano tem que sair a casinha. E uma coisa que nós queríamos muito era um ateliê caipira, que era para trabalhar com as crianças as questões da terra, né? E aí a gente pensou, por que não fazer uma casinha caipira? Né? Juntar essa questão do ateliê caipira, que a gente queria, que poderia ser uma sala e tal, mas construir, confeccionar essa casinha de uma forma que trouxesse essas questões da terra, do homem do campo, né? Essa tradição que a gente tá lá atrás, mas que ainda tá na nossa vida. Né? São muito lúdicas, né? Ganham pedagogicamente, com a questão cultural, esse ar do interior, que são uma caipira, mais dando para ver o fundo rotativo refletindo na ponta, né? Exatamente, e aprende que o leite não vem da caixinha. Né? Da vaca. A Margarida Pressa. A gente tem a equipe lá que gosta de fazer teatro na escola e tem uma fala que eles dizem exatamente isso. O Pedrinho fala para Emília, nossa, e eu pensava que o leite vem da caixinha. E ela fala, e para mim o tomatinho já vinha picadinho. Entendeu? Então, é buscar nas nossas tradições, né? Na vida do campo, o que vem para a nossa cidade? O que é esse paralelo? O que acontece nesse campo? Muito bom. E aí a gente foi conversando com a equipe e eu falo que essa casinha, ela foi de fato um sonho coletivo. Porque tem um pouquinho de cada um ali, sabe? O fogão a lenha, o forninho de barro. Ai, tem que ter cortina, não tem que ter filtro de barro, sabe? Aí uma lareira. Será que as crianças sabem o que é uma lareira, né? Então, cada um foi dando ali a sua opinião e resgatando coisas até da sua infância. Porque nas reuniões, quando nós fazíamos, cada um tinha uma história para contar. Né? E aí é uma valorização também desse funcionário que está ali, sabe? Porque eu brinco com elas, eu falo assim, a gente tem que entender que aqui a gente não é só auxiliar, professor, diretor, orientador, não. A gente é uma equipe capaz, sabe? De tanto conhecimento. E a gente não pode desperdiçar nada. Não pode desperdiçar conhecimento. A gente teve a visão de encanto, né? Do como que é investido. Olha quanta coisa dá para fazer. Ela foi elencando isso nesses 3 anos. Aí, voltando, saindo do encanto para voltar para os números, né? A gente teve uma crescente de adesões nos diretores das escolas, né? Ao longo dos anos. Quando a gente começou lá em 22, você sabe mais ou menos? Pode ser Sim, sim. 22, 23, do Fundo Rotativo, que foi o precursor
Agora, como a Andrea falou, eu vou falar da equipe do Frei também, né? Gente, aproveita. Não fazemos nada sozinho, né? Então, a equipe do Fundo Rotativo é sensacional. Eu falo que é a melhor equipe que existe. Uma equipe dedicada, atenta, pronta para ajudar. É uma equipe técnica e administrativa, mas elas conseguem enxergar ali esse encanto que a André acabou de dizer. Então, assim, para nós, o Fundo Rotativo é aquele encantamento. Tirei do papel e eu consigo enxergar. Isso é possível porque a gente tem uma equipe técnica maravilhosa. Né? Então, primeiro ano do Fundo Rotativo, 120 escolas, né, que aderiram ao projeto, né, ao programa, na verdade. Né? Então, conseguiram organizar suas documentações de acordo com as orientações jurídicas e da nossa Controladoria Geral do município. Depois, esse ano, por exemplo, nós temos 147 APMs que firmaram parceria conosco. Né? Então, é uma crescente. Nós não temos uma recusa. Né? É uma adesão muito grande. Os diretores, sim, compraram essa ideia, né, Andrea? Eles conseguiram perceber o que eu observo muito, que a gente consegue entender. Eu tenho uma equipe que dá um apoio muito grande. Né? Nós conseguimos passar uma segurança aos diretores das escolas, junto às APIs. Nós fazemos visitas nas unidades escolares. Se um diretor de escola sentir a necessidade, a gente vai até a escola, conversa com a comunidade, conversa com os professores. Então, a gente consegue, sim, dar esse suporte técnico. A partir desse suporte técnico, é possível realizar esses sonhos e esses encantos. Então, é aquilo mesmo, Bruno, que você falou. Escolas que ainda não aderiram, escolas que estão com dificuldade, venham, procure a equipe do Fundo Rotativo. É fácil, não é difícil. A gente está pronto para ajudá-los. Venham fazer parte. Sempre é fácil se inscrever também no canal. Ó, você que está nos acompanhando aí, que chegou até aqui, que já está, enfim, maravilhado com tantas coisas boas que você está ouvindo a respeito desse fundo rotativo, né, das escolas, você pode se inscrever, ou melhor, se inscreva agora mesmo no nosso canal, porque assim você nos ajuda a levar essas informações cada vez mais longe para muito mais pessoas. Compartilha também aí no grupo da família, quantas pessoas aí, quantas crianças, alunos, tios, avós, enfim, que tem uma criança numa das nossas escolas municipais, então compartilha no grupo da família para que eu fique sabendo, né, de tudo que acontece aqui. E uma dúvida que sempre fica, né, você falando aí, por exemplo, das regras, da lei, enfim, os pais, quem não participa muito, né, não é muito participativo, mas é muito crítico, às vezes, mas esse dinheiro vai para onde, como é que vem, como é que vai, como é que fica, a escola escolhe o valor, né, é a escola que escolhe quanto vai receber, enfim, como vocês falaram aqui, explica um pouquinho para nós rapidamente dessa documentação, a escola para ela se tornar apta para receber. Poxa, a escola tem tantos alunos, a outras tem o dobro, recebe igual, só para os pais entenderem um pouco como que fica isso. Vou fazer um resumo da técnica e da teoria, que é muito bacana. Eu, particularmente, sou encantada aí, Fundo Rotativo, né? Desde quando ele foi instituído, então eu sou uma pessoa que encantada. Eu sou uma professora também. Então, saber que essa parte técnica atinge diretamente a escola, não sei, prazer melhor. Então, vamos lá. O fundo rotativo, né, o repasse, vamos pensar no repasse. Ele é calculado de duas formas, né? Existe o fixo e o variável que eu vou repassar para a unidade escolar. Então, a gente vamos utilizar o CEI em 7 como exemplo, né? Então, eu vou repassar para a manutenção e estrutura para o CEI em 7 de acordo com a metragem da unidade escolar dela. Então, é aquilo que a gente já conversou. Nem todas as escolas vão receber o mesmo valor, porque cada uma tem uma construção. Então, para esse eixo destinado valor fixo. Tem um valor variável. Angélica, por onde que vocês calculam esse valor variável? Pelo número de alunos matriculados. A legislação que criou o programa Fundo Rotativo, ela definiu que a data base que a Secretaria de Educação tem que usar para calcular os alunos da rede é o dia 30 de novembro. Então, no dia 30 de novembro, tem um acesso ao sistema, verifica-se quantos alunos tem matriculado no CM7 e a gente calcula. Então, a escola, né, a APN, ela vai receber um fixo e um variável, né? Variável por número de alunos, né, o quantitativo, a gente chega no valor, e o fixo por metragem. O fixo também existe para outros serviços, né? Tem o serviço de... como ela falou, a educação para relações étnico-raciais, não é serviço, na verdade, né? Ele está dentro do eixo pedagógico, é um valor fixo para as escolas.
Tem o material esportivo que é fixo para as escolas, dependendo do número de alunos. Então, existem critérios, né? Por isso é muito importante. Poxa vida, Angélica, então minha escola recebeu um valor diferente da outra unidade escolar. Aí que tá também a importância da individualização. Cada escola é única, né? Então tem uma metragem, tem um atendimento específico, tem um número de alunos específicos. Por isso que o fundo dotativo, o valor é específico para cada unidade escolar. E a unidade que acaba não aderindo, ela tem que dar uns pulos dela de outras A formas. gente tem que dar um pulo dela de outras formas. E é que bacana que você falou isso também, né? Vou voltar na equipe do fundo rotativo. Eles estão lá para dar todo esse suporte. Então, a escola que tiver dificuldade, né, alguma documentação, a equipe está lá para ajudá-los, né? Nós estamos lá, né? A Secretaria de Educação tem uma equipe muito preparada, voltada para o fundo rotativo, que estudou, se aprofundou e entende muito bem. Então, pode auxiliar a escola, né? Acredito que no primeiro momento, né, André, o que foi mais difícil para vocês foi a questão do plano de trabalho, né? Porque ali o plano de trabalho, gente, era uma coisa totalmente diferente, né? Porque igual a gente tem a verbinha, tem que ter os orçamentinhos ali e tal, mas uma coisa mais simples. O PDD já era uma coisinha mais complexa, tal, que a gente tinha que ter os orçamentos, reuniões, tudo, mas também um valor mais baixo. No caso da escola que eu estou, que é a educação infantil, acaba sendo mais baixo. Fundamental acaba tendo um valor um pouco maior, né? Mas assim, quando chegou o fundo rotativo, qual que era a nossa preocupação? É documentação, é dinheiro público. A gente tem uma cartilha, tem lá um documento oficial, gaguejei, documento oficial da Bufre, que é um manual, né? Que além das reuniões que são feitas, né, com o pessoal de fundo rotativo, com as visitas, com os e-mails que vêm, a gente tem esse manual também, né? Na dúvida, dou uma olhada no manual, né? Nós tivemos a formação lá com o terceiro setor para saber como é que a gente tem que fazer os relatórios, porque assim, não é simplesmente você ir, fez uma reunião, sair e gastar, né? Você tem todo um passo a passo a seguir, tem toda uma documentação que é exigida por lei, né? A gente tem que ter lá as certidões dos prestadores, as certidões de quem vai assinar ali para pagar, né? Porque para pagar é o diretor executivo e o financeiro que fazem o pagamento. Né? A gente faz tudo junto. Perfeito. Mas tem então as pessoas que são responsáveis. Então, não é uma coisa assim, né? Que, peguei, tá ali. Não. Eu preciso de orientações, eu preciso de estudo. E quando a gente faz a coisa que a gente acha que, errei. Olha, Angélica, Rosa, socorro, né? E elas não socorrem. É uma equipe, de fato, muito prestativa, né? O primeiro ano foi mais difícil, lógico, porque... Até se adequar, né? começa. Aí agora a gente já consegue fazer a coisa assim, sabe? De uma forma mais prática, mais ágil. A gente já sabe onde não errar, né? Sim, eu acho que o mais importante disso tudo também, Nando, é a gente entender que quando elas falam de legislação, ela virou lei, uma lei municipal. Lei municipal você precisa ter o apoio dos vereadores também, para ser votado, ser algo discutido amplamente entre executivo e legislativo. E o mais importante é que isso se torna uma ação de Estado. O que significa isso? Não se limita a governo. Não é algo que vai parar no governo que está vigente. Quando se torna uma sequência de Estado, o próximo prefeito que vier vai manter isso na secretaria. Esse é um programa que ele está ganhando corpo, ele está ganhando essa consistência e vai estar, que é uma lei. Ela segue uma legislação. É isso aí, Bruno. Muito bacana a gente ouvindo falar aqui sobre os encantos, sobre os números administrativos, enfim, o que aconteceu no CI 27, né? Fala um pouquinho pra gente, Angélica, como tem sido isso nas demais escolas, como tem sido... Eu ouvi falar que tem até alguma coisa de uma fanfarra, ouvi falar também de uma quadra poliesportiva. Fala um pouquinho pra gente dessas histórias. Legal, Danilo e Bruno, é muito bacana. A gente está contando a experiência do CI27, mas nós temos uma diversidade de serviços que acontecem nas escolas, né? Tem várias escolas diferenciadas, únicas, né? Então, as escolas, tem várias escolas que estão fazendo instalação elétrica, né? Adaptação da instalação elétrica para instalar o ar-condicionado. Então, tem unidades escolares com ar-condicionado, né? Viram essa necessidade.
Ana Cecília Falcato acabou de reformar por inteiro a quadra paisagística dela, ficou Inclusive, temos imagens. sim, linda a quadra ficou. Então tem uma diversidade de serviços, de atividades realizando. E é muito importante também frisar que o fundo rotativo faz o repasse para o Educação. E o que é o Educação? O Educação é um projeto vinculado às escolas de Fundo 2, Fundamental 2, que são as fanfarras. Então, as fanfarras, né, que abrilhantam o nosso desfile do dia 15 de agosto, e elas são anunciadas pelo Fundo Rotativo na escola. Que bacana. É muito importante deixar frisado. Então, o FRE, ele é uma diversidade de ações e de atividades, né? Nós conseguimos permear administrativo, pedagógico, manutenção, aquisição de bens permanentes, né? Por isso da importância de cada unidade escolar estar ativa, participando, para dizer qual que é a minha necessidade. Tem que tomar cuidado para diferenciar, né? Programa de projeto, né? Mas diga lá. Pois uma coisa muito legal também que o FRE proporciona é para que a gente possa contratar atividades artísticas que tem para a escola, que custeia também a questão, igual na creche é difícil, mas as escolas de fundo, de tirar aquela criança e levar para um passeio educativo, né? Quantas crianças já foram em museus, né? Porque a gente conversa com as outras diretoras também, essa coisa desse Intercâmbio de escola. Então, isso é muito bacana, trazer um espetáculo circense para a escola, trazer um espetáculo, não seria um espetáculo, mas pessoas que venham mostrar a questão indígena, né? Tantas coisas maravilhosas que a gente, assim, só com aquela verbinha ali, juntou você. Na sequência, a gente já viu várias teatro de sombra, contação de história. Bacana. A gente viu apresentações artísticas, né? Mais famosas, assim. Com apresentações infantis, bem legal. Então, além dos passeios, que é externo, elas passeiam, elas aprendem, elas têm esse contato com questões artísticas. A fanfarra é uma enfada, né? A fanfarra Então, a gente acaba vendo que é bonito, mas de repente tem uma junta de dilatação na trinca, uma troca de piso, azulejo, e também tem tudo isso. Tem a parte glamourizada e tem a parte necessária de teatro. Exatamente. Você falou aí da fanfarra, né? Eu tenho um carinho especial pela fanfarra, porque sempre apresento a fanfarra nos aniversários da cidade, né? Sim. E eu vejo o quanto não é só música, né? Traz para as crianças disciplina, envolvimento, a gente vê algo que emociona, né? De fato, e ver as crianças ali e saber que o Fundo Rotativo faz parte disso, é só um orgulho que Nós nos sentimos muito orgulhosos de ver aparcado dentro do Fundo Rotativo esse programa, esse projeto do Educação, que é mesmo a fanfarra, né? Nas unidades vinculadas. A gente tem muito Getúlio, não, desculpa. É o Getúlio Vargas, sim, o Getúlio Vargas que ganhou, né? Em Faro, Pareiro Estadual. É pura diversidade, Isso aí. E é burocrático? Mas essa burocracia, eu acredito que ela respalda a APM, a administração pública, mantém a transparência, qualquer um pode consultar onde está sendo destinado o valor público, o repasse público, não tem problema algum. Então, o diretor tem que sim, junto com a sua APM, sim, vamos abraçar o preço, vamos utilizar e deixar a escola cada vez mais limpa. Porque dá oportunidade para todas as crianças, né, e adolescentes de se desenvolverem cada vez mais de uma forma prazerosa, gostosa, lúdica, né? Você vê a questão da fanfarra. Quando você coloca a criança com os instrumentos e vai trabalhar aquele ritmo e tal, você dá oportunidade para ela conhecer e saber se lá na frente ela vai querer ser um músico, né? O que a vida vai trazer para ela. Então, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Ó, você que nos acompanhou, que está até aqui com a gente, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas para que todos fiquem sabendo daquilo que é oferecido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba aos munícipes aqui. Você que é da nossa querida região metropolitana também, seja muito bem-vindo, se inscrevendo aí no nosso canal. Estamos indo para os finalmente aqui do nosso programa. Eu gostaria de perguntar aqui para as meninas aqui, eu vou começar aqui com a Andréia. Por favor, Andréia, depois a Angélica fala para nós quais as expectativas, o que
que os papais, as mamães aí, enfim, podem esperar para o próximo ano? Hein? E a gente já está pensando, né? Depois que nós tivemos lá a inauguração da casinha, do nosso quintal grande, porque antes era um quintal que tinha ali o estacionamento, que começou a perder essa característica de estacionamento e está sendo muito aproveitado. E aí fizemos a inauguração, falamos assim, nossa, que show que está aqui, né? A gente vai precisar, acho que de uma cobertura. Daí agora a gente está pensando numa cobertura diferente, que traga para a criança também uma nova interação, entendeu? Então, para o ano que vem... Spoilerzinho. Desse jeito eu vou sair, né? 27. Experiência do topo. Tá querendo, mas a gente tá, assim, vou pleitear, viu? Mais de um... Tá vendo? A gente Tá sendo bem utilizada. no princípio foi assim meio, né? Um pouco de medo, mas agora a gente está mergulhando, a gente quer mais. E Angélica, o que espera aí, sei lá, todas as unidades, né, participando, enfim, uma expectativa do ponto de vista administrativo. A nossa expectativa é todas as unidades escolares receberão como rotativo, né? Nós estamos com 147, faltam 6 unidades ainda este ano. Mas o nosso objetivo principal é que todas recebam, né, o repasse do fundo rotativo. A equipe já começa agora no mês de setembro a planejar 2026. Então, a equipe do FREJ já começa a se reunir com das outras divisões da Secretaria de Educação para planejar. Então, o que está bom, manter e melhorar e organizar para 2026 que seja cada vez melhor, né? E o nosso principal objetivo, todas as unidades com o fundo rotativo. Bacana. Isso aí. Bruno, Meninas, você então. muitíssimo obrigado. Vou deixar para vocês agora, né, esse momento de agradecimento e uma consideração final. De repente, alguma coisinha agora que você puxa pela memória e fala, não faltou falar isso daqui. Aí vocês podem falar agora, aproveita e reforça o convite, né? Para quem ainda não está participando, participar e dar essa demonstração para a comunidade escolar, para as pessoas, para a população da importância. Bruno, Danilo, obrigada. Andréia também por estar participando desse momento com a gente. Queria convidar, então, todos os pais, né, que tenham filhos matriculados na rede municipal, façam parte da PM, venham fazer parte, acompanhar junto a direção da escola, né, engrandecendo esse trabalho e conhecendo muito mais, né, para que a escola que seu filho está matriculado faça parte do fundo rotativo. Eu acho que isso é muito bacana. Eu quero agradecer o convite, né? É gratificante trazer para vocês a nossa experiência, a experiência da minha equipe, né? Equipe C27, ó. Tem no meu coração, você sabe. Notícia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Devia aposentar esse ano. Já tá tudo certo, fui lá e tal. Aí o papel tava lá para assinar e fiquei assim, não sei se eu quero, entendeu? E aí eu falei assim, eu vou ficar mais um pouquinho, né? Porque eu tenho muito prazer em desenvolver o meu trabalho, né? Uma satisfação muito grande. E assim, por ter essa equipe do meu lado, eu acho que isso me deu essa vontade de ficar. Pode ser que se eu tivesse com uma outra equipe eu não quisesse, entendeu? E outra, a comunidade da Vila Barão, que é onde está o CI27, é uma comunidade muito parceira, muito acolhedora, sabe? Estão sempre ali validando o que a gente está fazendo. Então, isso nos dá ânimo. Então, olha, a comunidade da Vila Barão também, todo o meu agradecimento, né? Estou lá há 11 anos, então, assim, já me tornei, acho que um pouquinho parte daquelas famílias. Então, é muito gostoso. Então, assim, escola e família tem que estar junto, sempre. Porque aí a gente vê, percebe o anseio de um, do outro, o que não tem lá na casa e a gente pode pôr aqui para essa criança aproveitar cada vez mais. Porque as crianças são o nosso objetivo maior, né? Nós queremos elas felizes. Então, gratidão a vocês por pedirem que eu contasse a nossa história aqui um pouquinho. Parabéns, Delito. A gente que agradece e parabéns pelo trabalho de vocês, que, aliás, vocês hoje estrearam a nossa caneca personalizada. Valeu. E que isso, vai vir.
Exatamente, muito obrigado. Você que nos acompanhou, que chegou até aqui com a gente, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque você sabe, isso ajuda demais a gente a levar cada vez mais informação a todos os cidadãos aqui da nossa cidade. Muito obrigado, permitido Deus, estaremos de volta aí no próximo episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima!